E aí, galera, vou mostrar a vocês como é importante as análises do boot. Particularmente, eu não acredito muito em sorte nas apostas. Eu acredito muito, muita análise para você conseguir para você ter aumentar a qualidade de acerto. Ó, vou mostrar a vocês aqui, ó. Essa planilha aqui do boot é o VIP que mostra os filtros, ó. Correto? Isso aqui são filtros muito específicos para diminuir a quantidade de jogos num dia. Então, aí aqui vou mostrar a vocês o jogo que o boot deu mais dica. Para você ver a quantidade de acerto. Aí o pessoal pensa, nossa, tipo, tem muita dica, com qual eu vou entrar? Entenda, a pessoa tem que fazer dedução, ó. Vou mostrar a vocês aqui, ó. Ó, tipo esse jogo aqui, ó. Esses jogos foi tudo de ontem, de 11 de março de 2018, correto? Aí então, quero mostrar a vocês como o Boot trabalha. Ó, aqui aí com isso eu separei uns 20 jogos que teve mais dica do dia, correto? Ó, cada jogo aqui deu 11 dicas, ó, correto? Então, vou mostrar a vocês aqui, ó. Ó, nesse jogo, ó, da Itália Série 1, ó, terceira divisão da Itália. Ó, Juve Stabia e Akragás. Carne que eu nem ouvi falar esses times, mas preste atenção aqui, ó. O Guto indicou ó, over, over 1.5, under 3.5, fora vai fazer menos 2 gols, baliza, fora vai levar gol ou levar um gol ou vai levar acima de um gol. Indicou casa, contra o empate, casa e abriu o placar e houve 2.5. Preste atenção aqui a lógica. Aí qual eu vou entrar? Eu vejo aqui, ó. Ó, já vou aqui, ó. Casa fez, fora levou. Ó. Em todos os jogos, 10 últimos jogos, fora levou gol. Ó, em todos em 10 jogos, né? E a média de gol é 1.8, correto? E aqui, ó. Fora fez e casa levou. Fora fez a metade dos jogos. Menos que mais do que a metade dos jogos. Que não fez gol. Tipo 69% que não fez gol, correto? Aí aqui, ó, aqui é o caso levou, ó, 68, time bem defensivo, né? Aí então, aí olhando aqui, dá pra ver que esse time, olhando aqui, ó, posição fora, que ó, ele é o último da liga, entendeu? Aí já, nossa, já dá pra ver que vai ser mais over, por causa dessas dicas aqui, ó. Ó, isso aqui, abriu o placar, ó, 2.5, ou 1.5, ó, entendeu? Então, aí aqui, ó, essa dica, esse jogo eu entrei, casa faz acima de um gol e vitória é casa. Mas houve 2.5, tava pagando 2, ó. Olha quando saiu o jogo, ó. 7-0, vendo? Por isso que é bom ter muitas dicas no mesmo jogo, que coisa vai facilitar durante as análises. Ó, outro jogo aqui, ó. Itália, terceira divisão da Itália de novo, ó. Siracusa e Cacetana. O botão aqui, ó. O, o filtro, ó. Pegou o back, primeiro gol, baliza e andei 1.5 e houve 2.5, ó. Usando o filtro daquele primeiro jogo. O segundo jogo pegou back, ambos não e primeiro gol, ó. O filtro, né? Mas vamos olhar a dica, ó. Ó, houve 0.5 indicou, ande 2.5 HT, ande 3.5 FT, ande 2.5 FT, ó, caso faz menos de 2 gols, ambos não. Aí caso diz que quer fazer gol, né? Mas olha a porcentagem, 23%, muito abaixo da média. E fora da NB, 89%. E fora do placar, ó, 53%. Ó, aí aqui, ó. Em 10 jogos só fez gol em 2 partidas. E a média é menos do que um gol na partida. E aqui, ó, casa fez 70, entendeu? E fora, assim, fora fez, ó,
70%, quer dizer, em 10 jogos fez 7. E casa levou 44. Aqui fora de casa também, mas veja aqui, ó. O time de casa, o, o Siracusa, ele leva mais do que faz, ó. Ó, 28 a 44, é uma grande diferença. Quase a metade. Entendeu? Aí já dá pra ver que dá pra dar uma analisada melhor nesse time. E olhando aqui, ó a posição que ele tá, ó a posição que o Casa tá. E aqui ele vem com 2 derrotas. Ó, ó o fora 3.15, quando o Boot baixou os jogos. Então, aí olhando aqui, tipo, podia ser vitória e empate fora, DNB, ou Under 3.5, tem? O Under 2.5. Ó, 1 a 0, ó. Acertou a dica do boot. E o interessante é isso, ó. O gol saiu no primeiro tempo, igual a dica do boot, ó. Ó, primeiro tempo. E ele abriu o placar, ó, vendo? Só de 1 a 0. Por isso que é muito bom esse boot, as dicas desse boot. Ajuda muito. E não perde tempo em análise. Vou mostrar aqui do Cruzeiro, ó. Um time mais conhecido. Aqui, ó, indicou o filtro. Capturou under, back, ambos e over. Primeiro gol, over 2 pontos em ambos. Correto? Aí aqui, ó. Saiu o gol primeiro tempo, 99%. Under 1.5, FT. Under 2.5 é HT. Over 1.5 e under 3.5, ó. Casa faz menos de um gol, menos de 2 gols. Ambos sim. E fora DNB. E fora abriu o placar. Encontra empate, né? Pronto. Aí aqui dá pra ver que vem com 8 vitórias, empate, 1 derrota. Ó, posição tá em primeiro, tá em sétimo. E são 12 na liga. Pronto. Aí aqui eu quero mostrar o que, ó. No jogo do Cruzeiro. Cadê? Pronto, saiu de 1 a 1. Não saiu o primeiro tempo. Mas ó, o Cruzeiro abriu o placar, ó. Em 85 o Patrocinense empatou. Entendeu? Já errou esse. Cadê? Não, errou esse. Ó, errou um. Errou 2. Pronto. Isso aqui da NB tipo anula. Mas ó, só errou 2. De quantos? 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui. De 11 dicas. Qual é a probabilidade de você pegar o red? Entendeu? De 11 foi só 2 red. 80%. 85% acertou. Ok. Aí então, aí vamos ver outros jogos. Que é o El Salvador. Dependendo, o filtro ele analisa em todos os campeonatos. E o índice de acerto é por filtro, não por campeonato, entendeu? Aí com isso, com esses filtros, eu posso ajudar um ou outro, juntar as análises. Correto? Esse Águilas e Chalatenango. O jogo saiu de 1 a 1, ó. Vou olhar aqui. Ó, o céu rolou no segundo tempo. Ó, indicou under, indicou back, BT under, primeiro gol e baliza under 2 pontos com os fios, né? Aqui ó, não saiu nenhum gol do meio tempo. Aqui ó, saiu um, acertou. Ambos não, saiu no segundo tempo do gol, então foi red. Mas aquele ambos não com under por esse aqui, junto desses dois, ó. Tipo, próprio pra você fazer cast. Correto? Então, indicou que fora vai levar gol e vitória, DNB, casa. E vai abrir o placar, ó, 78% de acerto. Ó, em quarto. Então, ó o confronto dele, 3 últimos jogos. Tá reequilibrado. Aí olhando aqui, vamos ver. E ele abriu o placar, ó.
entendeu? Eu faço dessa maneira porque eu gosto de fazer cash out. Abrir o placar, tiro e sair no lucro, entendeu? Pronto. Porque o futebol, com tempo não, com duração de 90 minutos, tudo pode acontecer. Mas com as dicas, ele sempre acerta em determinado momento. Qualquer situação pode mudar o jogo, correto? Ó, outra dica aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui são os jogos que o botão mais dica, as vantagens. Vamos ver aqui, ó. Hércules e Formentera. O filtro indicou under, back, BT under, baliza under 1.5. Vamos ver. Aqui, ó. Indicou casa, fora Valer Lagoa, Burnão. Aqui, ó. Fora referimento 2 gols. Aqui tudo anda. E os 3, 5, 7, tipo, os 3 primeiros, 5 primeiros, 7 primeiros são casa, que vai ser o primeiro a marcar o escanteio. Cadê? Pronto, aqui, ó. O jogo bem equilibrado, ó. 2 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. 1 vitória, 3 empates, 6 derrotas. Vamos ver aqui. Hércules e Espanha. Aqui, ó. 1-0. Ganhou. Possivelmente o gol foi no segundo tempo. Pronto, 89, ó. Podia pegar até a outra, podia pegar até de 3, 4. Se você tipo fazer entrar no segundo tempo. Em vitória. Mas o restante foi. Acertou, ó. Errou quantos? Vamos ver. Ó, acertou, 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 acertou e acertou. De acertou todas as dicas. Não sei isso aqui, ó. Lá não mostra porque é a segunda divisão. Pronto, outro jogo, ó. Espanha segundo B, ó. Saguntino e Badalona. Indicou Underback primeiro gol, ó. Aqui, ó. Ó, Under. 3.5, ó. Caso fora levar gol. Possível vitória do time de casa, contra o empate e o primeiro a marcar. Ó, pode olhar aqui, ó. Esse time perdeu. Mas ele abriu o placar, ó. Abriu o placar e foi head num under 1.5 e under 2.5. Correto? Ó, mas ele abriu o placar e depois levou a virada. Então o primeiro gol foi green. Ó, todos que eu falei do primeiro gol, ó, foi green. Pronto, vamos ver outro jogo aqui. Tá, 2,29. Esse aqui eu não encontrei. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu procurei e não encontrei. Mas foi adiado, não sei. Vou pular esse Dinamarca, ó. Indicou houve back, BTE no primeiro gol, baliza e houve 2.5 FT. Correto? Aqui já não bateu. Porque indicou ambos não e possível ambos sim. Vamos ver aqui. Aí aqui eu vou tipo decidir com as dicas. Quando tipo bater essas duas coisas. Ó. Ó. Indicou, ó. Houve 0.5 HT, 1.5. Houve 1.5 FP. Fora fazimento do coisa. Mesmo 2 gols. Ambos não. Mas aqui indicou que casa vai levar e fora vai levar. Entendeu? E entenda que esse ambos não tá 100% porque possivelmente só foi 1 ou 2 jogos. E eu vou dizer o porquê. Ó. Aqui, ó. Casa foi 74%, a média de gol 2.3, mas fora, ó, 17%, a metade de um gol. Porém,
o time de fora, o ataque, ó, 73%, a média de gol é 2 por partida. Aí já fica aquela coisa, indeciso. Mas indicou ó, o que? Ó, fora na NBA, ó, 70%, contra empate, fora vai abrir placar e houve 2,5. Eu particularmente ia no ovo 2,5 porque olhando juntando essas duas, essa daqui, ó, e esses aqui, ó, era mais provável. E ovo 2,5. Aqui, ó, casa. Aí já dá pra ver, ó, casa com 8 vitórias, empate na derrota. E o fora com 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Aí aqui, ó, acima de 2,5, ó, tava 2. Eu preferi no 9,5. Pronto. Aqui só de quanto esse jogo? Ó, 4-2. O fora ganhou. Tá mais valorizado. Ó, só 3 gols no primeiro tempo. Já tinha batido o ovo 2,5. No início da partida, no primeiro tempo. Então, aí aqui. Esse último jogo da Juventus, outro time conhecido. Aqui, ó. Juventus e Udinese. Nickelback, ambos sim, houve com seu primeiro gol. Baliza em 1,5, houve 2,5. Aí aqui nessa análise eu penso o seguinte. Ó, houve 0,5, houve 1,5 e 3,5, correto? Aqui fora o mesmo deu gol. Aí ambos sim, fora vai levar gol, vitória do. Possível vitória do casa e casa abre o placar. Correto? Ó. E olhando aqui já é diferente, ó, as análises. Ó, já aquele do anterior, que indicou ambos não. Esse aqui indicou ambos sim, né? Aqui, ó. Todos os jogos fez gol, média de gol 2 por partida, né? E 1,3. Aí aqui, fora, ó, fez 61%. O médio 1 gol por partida. E levou o caso, ó, 27%. Menos de que a metade de um gol por partida. Aí eu conhecendo pelo a Juventus, né? Que é o time mais conhecido. Aqui só ia bater over 2,5 se caso o Juventus se caso a Udinese tivesse feito pelo menos um gol, entendeu? Tipo, depender da Udinese. Aí aqui eu coloco. Aí eu gosto de fazer o que? Nessa entrada aqui eu gosto de pegar esse, ó, over 0,5 HT, juntar com isso aqui, ó, o DNB, baliza e abre o placar. Pronto. Coloco o vitória do primeiro tempo. Que é o dele tá desvalorizado. Aí saiu de conta o jogo. Ó, de bola abriu o placar nos 20 minutos, né? Todos que indicou que o time abriu o placar. Time que abriu o placar foram green. Entendeu? Isso que é o lado bom de ter várias dicas no mesmo jogo. E você já pode deduzir o que pode acontecer. E sair com lucro. Correto? Então é só isso mesmo. Qualquer coisa eu vou postar alguns tips dessa maneira no Telegram. Segue lá. Valeu, galera.